Olá, querido ouvinte! Vamos no nosso podcast Retrospectiva 2025. O nosso convidado de hoje é o Felipe Santos, jornalista, pesquisador, doutorando em comunicação pela UF, a Universidade Federal Fluminense, e atual secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia. Em 2025, o Felipe esteve à frente de uma das secretarias mais movimentadas da cidade, com projetos voltados ao voluntariado e à geração de oportunidades e qualificação profissional. Hoje, ele vem aqui falar conosco sobre algo muito importante: prestar contas, relembrar conquistas e desafios e os bastidores dessa jornada nesse ano de 2025. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Luana, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no Estúdio 87. Você está lendo aí minha biografia, né? Passa um filme na cabeça de tanta coisa que a gente fez em 2025. Então, fico muito feliz com esse resumo que você fez. Muito obrigado mesmo de coração. Até quem está nos assistindo também, muito obrigado, viu? E espero aí corresponder às suas expectativas e responder as perguntas, né? O interessante é isso. Responder as perguntas aí, demonstrando o que a gente fez ao longo de 2025 à frente da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia. Então, tá preparado, né? Vamos começar, já que a gente está falando de retrospectiva, vamos começar fazendo um resumo do que foi 2025 na Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda? Luana, com certeza. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade de encarar esse desafio que me foi dado, né? Novamente, em 2021, estive secretário, ainda de geração, né? Emprego e Geração de Renda, na gestão do Vaninho. E o trabalho feito em 2021, ele repercutiu tanto a ponto do nosso prefeito Caio, né? Ele assumia aí a prefeitura nesse ano, passou pela eleição, assumiu, e me chamar para compor o time dele. Então, assim, agradeço a Deus imensamente e agradeço ao Caio pela oportunidade de continuar um trabalho que foi interrompido lá no passado. Então, o 2025 começa com essa novidade. Eu retomando para a pasta de emprego e geração de renda. E de lá para cá, né, de janeiro até agora, a gente só tem coisa boa que a gente colecionou ao longo desse tempo. E aí, assim, a gente fala de capacitação, a gente fala de oportunidade de emprego, a gente fala de articulação com a empresa, a gente fala de preparação para o mercado de trabalho. Então, em 2025, tiveram muitos desafios, muitos projetos que estavam engavetados, eles saíram do papel de fato, tomaram corpo e atingiram quem a gente precisa atingir, que é a população de Itatiaia. E você imaginava que ia ter essa proporção? Luana, não imaginava. Primeiro que o Caio me deu a oportunidade de montar a minha equipe, né? O Caio falou assim: olha, Felipe, monta a sua equipe e vamos fazer um trabalho. Não dá para colocar muitas pessoas, mas dá para a gente fazer muito com pouco que a gente tem. Eu acho que um grande fator de sucesso é a gente ter as pessoas certas nos cercando para que o trabalho seja muito bem executado. E isso eu falo da minha equipe, né? Eu tive a grata surpresa de ter pessoas que trabalharam comigo em 2025, estão comigo agora, pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar em outros momentos comigo, estarem fazendo parte da minha equipe. Então eu não esperava que esse sucesso, né, essa repercussão do trabalho, porque eu falo que o sucesso é o morador empregado, esse é o sucesso maior para mim enquanto secretário. Mas a dimensão que o trabalho tomou em 2025, para mim, passa por essa composição desse time que me ajuda a cada dia mais a alcançar nosso objetivo, que a gente traça tudo junto, né? Então, assim, eu fico muito feliz e não esperava que ia ser dessa forma em 2025. E teve um aumento inesperado, né, por parte das empresas procurando ali o Cine, porque o Cine fica na Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Então, você esperava esse aumento? Como que vocês lidaram com esse aumento ali do Cine? Perfeito. Eu acho muito legal quando você fala isso, porque demonstra seu conhecimento sobre a secretaria, porque o Cine é o Sistema Nacional de Emprego, ele é um braço do Estado dentro de Itatiaia, e a Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda faz parte do município. Então essa junção que forma esse bolo, né? Assim, então, quando a gente pensa, o Cine colaborou com a gente, porque o Cine ele traz essa intermediação da mão de obra por meio do sistema para dentro da cidade. A gente faz a captação de vagas, a gente faz a captação de parceiros, a gente teve aumento, como você falou aí, né, de empresas sendo parceiras do Cine. Então,
o Cine ele ajuda nessa conjectura, né? E a secretaria, ela atua com a vertente da capacitação, do recrutamento e seleção e de vários outros projetos, até a parte burocrática da secretaria em si mesmo, né? Pensar as novas parcerias. Então, assim, eu não esperava que teria toda essa repercussão, novos parceiros, novas vagas, porque a gente começa o ano 2025, se eu não me falha a memória, a gente começou sendo destaque no jornal O Dia. Nós chegamos a abrir 150 vagas de emprego logo em janeiro de 2025. Ali, Luana, foi o marco do que a gente estava no caminho certo. Ali é a retomada da credibilidade da Secretaria de Trabalho e Renda, tanto com o meu nome quanto com o nome da minha equipe. E a gente sabe também que isso acabou, né, coincidindo com uma retomada forte da indústria, do setor de serviços aqui na nossa região, né, pós-pandemia ainda, com resquícios pós-pandemia. E aí eu queria saber de você, né, se lá no início de 2025, em termos de estrutura, o que precisou ser reorganizado para que você conseguisse também dar esse suporte, né, visto essa retomada da indústria, do setor de serviços, do terceiro setor na nossa região? Com a questão do governo Caio assumindo as rédeas da cidade, nasce na cidade uma esperança de mudança, esperança de novos ares, a esperança de que, fato, Itatiaia é do progresso, né, prosperando. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela lida diretamente com as empresas. E a Emprego e Renda lida diretamente com os RHs das empresas, quem contrata. E aí, quando você fala assim, do momento pós-pandemia, de uma projeção, de uma perspectiva de empresa, as empresas viram Itatiaia com esse sentimento de vamos crescer, vamos progredir, e trouxeram a vaga pra gente. Começou a chegar e olha, já que Itatiaia está com essa mudança de mentalidade, nessa nova postura política, vamos chegar até eles com as vagas. Então as empresas se aproximaram da gente. E aí eu até mando um abraço para o Isaac Farizel, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Isaac, a gente tem uma sinergia muito grande, que a secretaria dele e a minha conversa muito, o diálogo nosso ele é constante, e o interessante é que cada um no seu lugar, né? O Isaac lida com a empresa, eu lido com a RH. Eu sempre falo, Isaac, foi em qual empresa? A Isaac fala, agora eu preciso falar com a RH, porque eu preciso fazer com que esse morador de Itatiaia tenha o perfil necessário para ocupar essa vaga dentro dessa empresa que está chegando. Então é o desenvolvimento econômico juntamente com o emprego e renda, faz todo sentido. Claro que a gente articula com todas as secretarias, né? A administração pública é muito grande, mas diretamente o desenvolvimento econômico conversa muito com a gente. Quando você fala de empresa, me lembra exatamente isso. E é interessante porque a gente que é prata da casa sabe, né, como que muitas vezes é difícil a pessoa formada aqui na nossa região chegar nas empresas, né? Conseguir abrir portas para chegar num cargo um pouco mais alto, num cargo um pouco melhor, para poder colocar para jogo a sua formação, né? Então, você teve uma resistência ali no começo, uma resistência por parte da população, por parte talvez das empresas, ou por parte, né, da própria gestão. Como que foi essa questão? Ô Luana, eu digo que politicagem não tem vez no meu trabalho. Desculpa, a gente vive da política, não da politicagem. As vagas de emprego são vagas que por trás de cada currículo tem história, tem vida. Então a gente não pode fazer politicagem com a vida das pessoas. A gente tem que proporcionar para elas a oportunidade dela se inserir no mercado de trabalho. E se ela não se inserir, o que falta para ela se inserir? Então a gente desenvolve projetos aí voltados para isso. Então, quando você fala desse cenário, das pessoas se inserirem no mercado de trabalho, dessa ajuda que a gente faz, bom, a gente tenta corresponder o máximo à expectativa das empresas. Como eles sentem que agora, de fato, há um trato muito mais profissional dessa parte de emprego, qualificação, de que Itatiaia começa a ter, de fato, mão de obra qualificada para atuar nessas empresas, para chegarem mais próximo dessas vagas, eu acho que isso é a retomada da credibilidade. Não só do sentimento do governo, da gestão Caio Márcio, mas também da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. E vamos falar um pouquinho da virada de chave, né? Você falou que você trouxe uma equipe que já trabalhou com você também em outros lugares, em outras, né, oportunidades. E a gente pode falar do Capacita, né? O Capacita, ele era amplo e passou a ser por áreas, né? E como surgiu essa virada de chave para poder colocar o Capacita, fortalecer o Capacita por áreas? Luana, acho que o Capacita, para além da execução do Capacita em si, ele tem uma parte burocrática, uma parte jurídica por trás, né? Então, quando o Caio assume como prefeito do município, a gente criou juntamente um projeto de qualificação profissional.
E aí eu mostrando para ele o que a gente fez em 2021, da questão do nome, até o nome capacita e tal. E eu articulei diretamente com a Câmara, por meio do vereador Vaninho. Falei, olha, vereador, a gente precisa tornar o capacita pela força da lei. Ele abraçou a ideia, o prefeito Caio abraçou a ideia. Foi então que foi instituído por meio da lei o projeto Capacita. E aí até agradeço ao vereador Vaninho pela oportunidade de abraçar a causa com a gente, porque iniciou lá em 2021, como você falou, era muito amplo, o Capacita estava começando a tomar os seus contornos mais profissionais. Então chega em 2025, a gente de fato torna ele na força da lei, então o Capacita existe na lei, e a gente passa a executar ele de forma muito mais profissional. Então, o Capacita nasce nesse contexto, e eu até me perdi o que você ia falar. Você perguntou. Para além, né, eu acho que quando a gente fala em virar lei, vai um pouco além do pessoal até mesmo, né? Porque você sabe que se você sair numa próxima gestão, o projeto ele continua. Perfeito. Porque é lei. É isso. Luana, uma coisa que eu sempre falo, até falei antes da gente começar a nossa entrevista aqui, eu estou secretário, né? Eu sou o Felipe, nascido e criado em Itatiaia, esse é o Felipe, tenho meus valores, meus princípios, minha família, mas eu estou secretário. Enquanto eu estiver secretário, eu vou honrar o meu nome, meu trabalho, e eu quero que isso se torne um legado para a cidade, eu quero que isso continue depois de mim. A capacitação, ela não tem o projeto Capacita, ele não é personificado Felipe, ele é personificado Itatiaia, ele é feito para um morador de Itatiaia. E isso, aí é o que eu falo, esse é o golaço da gestão Caio, porque o Caio de fato institui o Capacita no município por meio da força da lei, em parceria com a Câmara e do vereador Vaninho. E vamos falar de novo aqui do Cine. Vamos. Né? Nós falamos sobre ele ser a porta de entrada. E como que foi o desempenho em 2025? Vamos trazer aí, né, números, como foi esses atendimentos, se dobrou, se triplicou, né, o que teve de novidades. Luana, eu falo para você que eu tenho uma coordenadora do Cine exemplar. Marcele é uma querida. Marcele tomou as rédeas da responsabilidade de tornar o Cine de Itatiaia referência no estado. Então, quando eu chego com a missão da gente, de fato, se tornar referência no estado, Marcele falou, eu quero estar contigo nesse projeto. Ela, juntamente com a equipe dela, abraça a causa. E a gente, menos de 3 meses de gestão do governo Caio, a gente bate a marca de mais de 1.000 atendimentos no Cine. Isso é fruto de credibilidade, Luana. A gente tem essa retomada das empresas procurando a gente, mas a gente tem retomada também do morador procurando a gente. Então a gente tem ali, passamos já de 3.000 atendimentos no Cine hoje, e o morador chegando até a gente mostra, como eu te falei, que o trabalho está funcionando. Só que a gente melhorou muita coisa no Cine. Porque a gente sabe que é desgastante para quem está procurando emprego ir até o Cine, buscar uma vaga no Cine toda semana, porque uma coisa que eu deixei como meta, tanto para o Cine, para a equipe da Marcele, quanto para o setor de recrutamento e seleção, que é encabeçado pela Viviane, eu deixei que a missão da gente abrir vaga nova toda semana. Então elas têm lá o trabalho delas, esse é o trabalho delas, abrir vaga nova. Não dá para uma vaga de emprego ficar mais de mês ali. Então toda semana abre vaga nova. Com isso a gente fez uma reestruturação no site da prefeitura, por meio da parceria do setor de TI da prefeitura, juntamente com a comunicação. Nós sentamos e escutamos o setor de recrutamento e seleção, onde eles disseram, olha, tem que ter no site uma forma da pessoa submeter o currículo dela ali, fazer um upload do currículo, já colocar o CPF, para diminuir esse tensionamento dela que está procurando emprego, ir até o Cine. É desgastante, a gente sabe. Então a gente procurou também via site, também via o WhatsApp do Cine, a pessoa poder submeter o currículo dela. Tudo isso é uma mudança estrutural, é uma mudança de gestão, é mudança de mentalidade. É uma gestão hoje da pasta de emprego e renda focada em números, focada em resultados. Então a gente tem ali um WhatsApp que não é mais personificado, não é um número de celular de uma pessoa que entra ou ocupa uma cadeira, mas sim, hoje faz parte, por exemplo, o WhatsApp nosso, ele é vinculado ao telefone da secretaria. Então são mudanças, pequenas mudanças que fizeram toda a diferença. Então a gente teve aumento do Cine, teve aumento de procura, a gente teve aumento de vaga de emprego, né? A gente bateu mais de 1.000 vagas de emprego só esse ano, de oferta de vaga de emprego. E com tanta mudança, muda também o perfil de quem procura o Cine, né? Exatamente. Porque a gente tem a pessoa que quer emprego, né? E não comparece, porque tem uma questão psicológica por trás, uma questão social, às vezes não tem condições de chegar até o Cine e tal, mas tem pessoas que procuram um Cine, estão acostumadas a ir lá, enfim, muda o perfil, porque a pessoa fala assim, olha, tem vagas, Luana, que não abria no Cine. A gente fica feliz pra caramba. Por exemplo, dá um exemplo, a vaga que abriu recentemente da Google, né, uma empresa parceira da Google, abriu uma vaga em Itatiaia.
Cara, quem imaginava que Itatiaia teria a oportunidade de uma empresa parceira, Google, abrir uma vaga com a gente? Isso foi, cara, um golaço que a gente fez. Por quê? Retomada da credibilidade. Com essa retomada de credibilidade, Luana, muda o perfil de quem procura vaga. Não é somente aquela vaga para o comércio, não é somente aquela vaga de baixa escolaridade. A gente começa a ter uma vaga hoje que surge para a gente que exige ensino superior, que dialoga com outras formações. Acho que essa também é a grande mudança nossa hoje no Cine, juntamente com o setor de recrutamento e seleção. E as empresas têm voltado, Felipe, para poder trazer mais vagas? Tem. Isso os números mostram. O cadastro, né, mostra que vem crescendo as empresas parceiras nossas. Inclusive, recentemente, a gente fez um evento onde a gente premiou as 50 empresas que mais abriram vaga de emprego com a gente. Eu até quero agradecer ao Vert Spa Hotel, que abriu espaço para a gente ter esse evento. E agradecer a toda a administração pública que apoiou a gente nesse evento. E, claro, todas as empresas que tiveram lá. Por quê? Ali foi o reconhecimento de empresas que não só abriram uma vaga com a gente, mas 2, 3, voltaram outras vezes, fizeram um processo de seleção dentro do Cine, fizeram um processo de seleção dentro da empresa, com a equipe do Cine junto, com a equipe do recrutamento e seleção junto. Então, as empresas não só voltam, como se tornam parceira nossa nessa jornada. E aí eu fiz meio que um pacto com eles. Olha, 2026 estamos juntos de novo. Acho que essa que é a mensagem que ficou. Com certeza, né? O que é bom, a gente mantém e melhora. E sobre o Cine itinerante, acho que isso é muito bacana, porque a pessoa, quando ela está desempregada, não é sempre que ela tem um dinheiro para ir fazer um processo seletivo, né? Então, o Cine itinerante, ele vai no bairro, né? E qual a importância de lançar esse Cine itinerante, de chegar até os bairros, de chegar até os eventos, até mesmo em bairros mais distantes do centro da cidade? Luana, o Cine itinerante é uma iniciativa pioneira que eu fiz lá em 2021 e repeti em 2025. E a gente coloca toda semana a equipe do Cine de Itatiaia de forma itinerante. E isso a gente percorre os bairros desde a Vila Flórida até Maringá Maromba, Campo Alegre, Centro, a gente está em todos os lugares, Penedo, a gente procura estar em todos os lugares. Então, há um calendário de atuação do Cine itinerante, a Prefeitura divulga por meio da comunicação, sites oficiais, enfim. Então, a equipe do Cine itinerante se prepara para estar recebendo a população, levando vaga de emprego, levando qualificação profissional para as pessoas, que tem qualificação, tem vaga de emprego, tem prazo. Então, a gente chegando mais próximo do morador, a gente consegue aí, na tentativa, né, de captar essa pessoa de acordo com o perfil da vaga e inserir ela para uma entrevista de emprego. A gente sabe que Itatiaia é dividido por territórios e a gente precisa chegar até essas pessoas. A gente sabe que a gente precisa avançar em muitas questões logísticas ainda dentro de Itatiaia, por exemplo, ônibus, essas questões, e por entender que o trabalhador precisa, às vezes, de dinheiro, de uma passagem. Quem mora na Vila Flórida quer vir aqui, mas não tem dia da passagem, não consegue. O que a gente faz? Leva o Cine itinerante até próximo dele. E falando aí, você falou um pouquinho dessa parte de recrutamento, e as vagas também, hoje em dia, elas não são mais só divulgadas pelo Cine, né? O recrutamento, muitas vezes, é feito pela equipe do Cine, né? Interna do Cine. E o que explica esse crescimento da demanda do recrutamento e seleção? Olha, foi um grande acerto a gente ter retomado esse setor de recrutamento e seleção, algo que iniciou lá em 2021. A Cassiane esteve junto comigo nisso, mas a Viviane, ela retoma o bastão desse setor e encara juntamente hoje com a Anielma, né, lá o setor de recrutamento e seleção, o David também está junto, e aí eles encaram esse desafio, que é olhar para a vaga com um olhar social, de uma perspectiva social. Vou te explicar por quê, Luana. Por trás de cada currículo tem história. E a gente precisa entender o que está por trás de cada história. Porque tem muitas pessoas que não conseguem se vender, não conseguem mostrar de fato que ela está se encaixando dentro daquele perfil da vaga. É a partir disso que o setor de recrutamento e seleção olha, chama para conversar, chama para uma entrevista prévia, antes da gente entregar para a empresa. Por quê? Nós precisamos atender a expectativa da empresa também. Eu preciso entregar para a empresa o trabalhador mais próximo da vaga que ele precisa. E para que esse processo tenha sucesso, eu preciso entender quem que a gente vai colocar de frente com essa empresa. Então, o setor de recrutamento, ele entra em ação. Ele tem ali um olhar social da vaga. Ele tem um olhar para a cidade, para o morador. E aí a pergunta que eu faço para ele sempre: por que aquele morador não conseguiu vaga de emprego? E elas são formadas na área, eles têm expertise disso, têm especialização na área. Eles falam: olha, não conseguiu porque não é só o técnico, é uma questão comportamental que faltou para a pessoa avançar.
E aí a gente fala assim, ó, vamos fazer tal palestra para eles. Ah, não avançou na área porque faltou uma NRX. Então vamos fazer uma capacitação para isso. Então esse olhar do currículo e do morador, né, na tentativa de inseri-lo no mercado de trabalho, passa pelo setor de recrutamento e seleção. E qual processo seletivo nesse período que mais te marcou? Nina, mais me marcou, acredito que não só marcou só a mim, como o setor de recrutamento e seleção, porque eles lidam diretamente com a vaga. E antes de eu falar, Luana, qual o processo seletivo que marcou a gente, eu queria deixar muito claro para as pessoas de Itatiaia, para os moradores que buscam emprego, que momento algum é intencional ou queremos expor as pessoas que estão na fila de emprego. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é dar visibilidade para o trabalho que vem sendo feito. Quando eu vejo que uma empresa de grande porte divulga uma vaga com a gente e no dia seguinte eu vejo uma fila grande de pessoas ali, porque não é só desempregado que tem na fila, tem pessoas querendo recolocação no mercado de trabalho, eu fico mais tranquilo com o que a gente está entregando para o morador. Porque a gente não quer expor ninguém que está na fila. A gente quer mostrar que existe uma nova forma de fazer gestão de trabalho e renda em Itatiaia. E essa nova gestão passa pelo setor de recrutamento e seleção. Então a gente quer entregar para a cidade, de forma organizada, essas vagas. Porque, como eu disse para você, eu não faço politicagem com vaga. Então quem faz toda a tratativa de vaga é o setor de recrutamento e seleção. Então quando o morador está na fila, aí chega o suporte nosso de comunicação da prefeitura, ou alguém da secretaria que faz foto, a gente procura o tempo todo preservar a imagem dessa pessoa que está na fila, nesse momento precisando de emprego. A nossa intenção jamais é expor a pessoa, mas sim mostrar que o trabalho funciona. Então, quem sempre está lá com a gente no processo seletivo, né, bate na trave, não consegue a vaga de emprego, eu queria dizer que fique tranquilo. A gente vem fazer nosso trabalho para que você seja reinserido no mercado de trabalho ou inserido nele. De qualquer forma, não é nossa intenção expor vocês, momento algum. A nossa intenção é mostrar que hoje a Secretaria tem credibilidade suficiente para dizer que as empresas estão procurando a gente e que vocês, que acreditam na gente, estão indo atrás de emprego. É basicamente isso. E o que te marcou? Boa pergunta. Eu quero nome. Posso citar duas? Pode. Olha, teve uma que a gente ficou bem assustado, assim, muita gente. A gente tinha uma expectativa de atender 100 pessoas de manhã e 100 pessoas à tarde, que foi com a empresa Stellantis. E a Stellantis chegou, viu aquela movimentação, tinha gente na fila desde 4 horas da manhã. E aí que eu falo pra você, o RH, ele tem que ser humano. O RH tem que ter esse olhar. E aí as meninas da Stellantis, tanto as meninas da Stellantis quanto as meninas do recrutamento e seleção, chegaram a um consenso e acabou abrindo mais 100 oportunidades de receber as pessoas para o processo. Então tivemos ao total 300 pessoas recebendo as senhas e tinham mais 70 pessoas entregando currículo também, porque não conseguiram ficar. Então, assim, eu acho que o da Stellantis marcou muito. O da JSL marcou demais a gente, porque ali também foi uma chancela de que o trabalho vem sendo feito. Eu lembro que no final da entrevista da JSL, reuni o pessoal da RH, e aí eu comentei com eles, né? Falei, olha, eu preciso de uma coisa. Eu dei até assustado na hora, né? Óbvio. Eu preciso qualificar os moradores de Itatiaia. Esse é meu pedido aqui hoje, né? Nem de vaga, não quero entrar nessa seara que não é minha. Meu papel é oportunizar para o morador de Itatiaia a chance de entrar no mercado de trabalho. Então eu falei assim, eu quero, se vocês puderem, qualificar os moradores de Itatiaia. Eu preciso muito, porque eu sei que qualificação abre portas. Então meu pedido foi esse. Então, ó, Stellantis, JSL, a gente tem Michelin foi uma parceiraça. A Michelin segue contratando as pessoas do processo nosso ainda. Então, e fora outros, sabe, assim, eu lembro dos maiores, mas tem uns pequenininhos também que chegam com uma vaga, 2 vagas. A própria empresa da Google, que abriu uma, depois abriu mais 2, 3 no total, e foram 5, e agora abriu mais 2 com a gente, ou seja, tá expandindo porque acredita na gente. Então, assim, eu sei que demanda muita organização da minha equipe, sobretudo o recrutamento, seleção e do Cine, porque tem que chegar mais cedo, tem que preparar o Cine, né? Eu achei um lado muito humano da minha equipe, que é passar em cada morador ali esperando para ser atendido uma água gelada. Elas compraram o biscoito lá do bolso delas mesmas, colocaram lá para as pessoas tomarem um café. Então, assim, eu acho incrível isso. Acho que essa é a tônica do trabalho que tem que ser desenvolvido à frente de qualquer parte social. Então, a gente pode dizer que hoje temos um banco de talento que é referência na região? Temos. Eu vou ser muito ousado em falar isso, porque a minha equipe trabalha muito. Então, assim, a gente trabalha muito para organizar esses talentos e vem novidade aí.
E não é igual da Globo, não, mas vem novidade, porque a gente quer, de fato, aí. implantar uma plataforma que dê conta da gente poder agrupar esses talentos e que seja fácil para a gente poder disponibilizá-los para as empresas, sobretudo para o setor de RH. E a nossa meta, falei com a Viviane, a nossa meta, e eu quero muito isso, que seja feito esse banco de dados, essa plataforma, e que dê condição de eu dizer para quem está recrutando, né? Para a empresa, olha, em 5 minutos eu vou disponibilizar as pessoas que têm esse perfil que você precisa. Então a gente quer de fato otimizar a partir de 2026 todo o trabalho de seleção dos talentos que chegam para a gente lá na Secretaria de Emprego e Renda. Teve o lado bom, mas a gente também tem que falar um pouquinho do lado ruim, né? Tivemos vagas que não foram preenchidas por falta de capacitação, né? Luana, a gente tem muito isso, tá? Eu não sou um secretário que sento na cadeira e digo, olha, vaga de emprego tem, tá aí, faz quem quer. Não, esse não é meu papel. Quando você fala assim que existem vagas de emprego que abrem e a gente não encontra talento, isso para mim é algo que dá um alerta, sabe? Porque se não tem, é meu papel buscar, né? Fazer com que tenha. Então é aí nesse cenário que entra o Projeto Capacita. Porque quando eu sento no recrutamento e seleção e falo assim, olha, falta vaga de quê? Essa semana tem vaga de serralheiro? Abriu vaga de serralheiro, mas não tem serralheiro em Itatiaia. Como assim, gente? Não, os que tem já estão trabalhando. Ótimo cenário. Que bom. Mas a gente tem vaga que não fecha, de pizzaiolo, de panificação, de padeiro. Né? Tem uma empresa de panificação que abriu várias vagas com a gente que a gente não consegue fechar. Então esse é o nosso papel. Aí quando fala olhar social, Luana, é esse olhar de vamos então promover a capacitação para que outras pessoas que querem fazer transição de carreira ocupem essas vagas que estão surgindo. Né? Porque também a gente tem que entender que o mercado ele é fluido. Tudo muda ao mesmo tempo, né? Não dá pra gente ser somente uma coisa. Então, tá aí a oportunidade. A parte triste é, quando abre vaga, não fecha. Porque a gente sabe que tem muita gente desempregada. E aí, o que falta para essa pessoa? É um ensino fundamental? É um curso? Ok, vamos capacitar elas. Por quê? Dado o momento, quando abrir essa vaga novamente, a gente vai inseri-los nessas vagas que surgem. Quem sabe que surge? E essa expansão, então, né? A gente comentou um pouco antes de começar, né? Que teve empresa que chegou a atrasar o processo de expansão porque não tinha mão de obra especializada. E falando dessa mão de obra especializada, então essa criação dos cursos para 2026 é uma prioridade? Luana, para 2026, a criação de novos cursos do projeto é prioridade máxima. Não tem como a gente falar hoje de mercado de trabalho em Itatiaia sem falar em capacitação. Não tem como. É como se eu disser para você, como eu falei que abrir vaga a gente abre, toda semana tem vaga nova. E a capacitação ela vai oportunizar as pessoas a se inserir nesse mercado de trabalho. Porque quem contrata quer contratar gente com talento, quer reter esse talento por meio de mão de obra qualificada. Então, o cidadão de Itatiaia precisa entender que, né? Quem está aqui em Itatiaia precisa entender que, para eu conseguir uma vaga de emprego, eu preciso ter uma mão de obra qualificada. E eu venho acabando com essa frase, me dá uma força lá, me dá um jeitinho lá na secretaria. Rapaz, assim, a melhor forma de eu dar a força para o morador de Itatiaia hoje é tornando a vaga totalmente transparente. Eu trago o RH da empresa para dentro da secretaria. E ali você vai ter que vender o seu peixe, de fato. Ali você vai mostrar por que você é capaz de ocupar aquela vaga. Mas aí tem uma questão. A gente tem um projeto que a gente criou, chama Projeto Trilhar. O Trilhar são 9 trilhos formativos para o mercado de trabalho. Ali a gente ajuda o morador a passar numa entrevista, a fazer uma recolocação no mercado de trabalho, a fazer uma transição de carreira, a fazer um network. A gente ajuda as pessoas. Porque a gente fala que o melhor jeitinho que eu posso te dar é te ajudando a se capacitar, a se preparar para o mercado de trabalho. Já que você falou do trilhar, eu ia ir no capacitar, mas você citou o trilhar, vamos nele primeiro então. Teve oficina que lotou em poucas horas do trilhar, né? E o público te surpreendeu, a recepção, a receptividade das pessoas? Luana, o projeto Trilhar é um projeto formativo para o mercado de trabalho. São 9 trilhos, né, que formam essa trilha do conhecimento. E, de fato, no início dele, a gente teve muita procura. Só que agora, no final, né, de 2025, agora, a gente teve baixa procura. Eu sou muito franco em dizer isso, porque eu acho que mais pessoas precisam estar no Trilhar. O Trilhar é um projeto que vai te colocar, vai te ajudar a você se inserir no mercado de trabalho. Ele vai te colocar em situações simuladas para você aprender a desenvolver suas habilidades.
não só sua competência técnica, mas que a gente chama de soft skills, né? Vai desenvolver sua habilidade, seu pensamento na hora da entrevista, porque tem muita gente que não sabe se vender na entrevista. Então o Trilhar te ajuda a isso. O Trilhar, ele é ministrado hoje quem encabeça o Trilhar é a Nielma, né? E a Nielma é formada na área. Então, assim, ela vai te ajudar de fato, na área de RH, né? Ela vai te ajudar de fato a se inserir no mercado de trabalho. Então, o que a gente faz com a pessoa hoje, todas as sextas-feiras, lá na Secretaria de Emprego e Renda, é te ajudar a entrar no mercado de trabalho de forma muito mais preparada. Sobretudo na hora da entrevista. Então, o Trilhar é para te ajudar. Até porque, né, Felipe, a gente sabe que não é só o técnico, né? A pessoa pode ter um currículo tecnicamente impecável, mas se ela não estiver preparada para a entrevista, ela vai sempre bater na trave. Porque ela passa na triagem de currículos, mas ela não passa no processo ali de entrevista, talvez numa dinâmica de grupo, né? Talvez na entrega de um case, que muitas empresas hoje em dia pedem, principalmente para vagas mais de nível superior, para que você construa um case dentro delas. Então, esse lado aí mais emocional, né, dentro da capacitação, vocês têm trabalhado de dar o suporte emocional, de falar assim, olha, tenta se vestir assim, tenta sentar assim, tenta se portar assim, que isso vai te dar uma impressão melhor. Sim, a gente trabalha exatamente com essa vertente, com essa preocupação, nessa perspectiva de nortear esse trabalhador para a hora da entrevista. E aí um caso que aconteceu com a gente, uma empresa externou para a gente uma questão muito pontual, que ela disse que, dado momento, ela fez a entrevista com muitas pessoas lá na secretaria, e dado momento ela falou, olha, muitas pessoas passaram por aqui hoje, mas muitas delas foram reprovadas logo no início da entrevista. E não foi pelo lado técnico, não foi pelo currículo. Elas foram eliminadas pelo comportamental. É misturar o lado pessoal com o profissional. Então, a gente procura sim hoje orientar as pessoas para a hora da entrevista. Então, quando eu falo do Trilhar, o Trilhar, hoje ele é de forma presencial, mas a gente quer tornar ele de forma online em breve. Nós vamos lançar o nosso Trilhar Academy. Nós vamos lançar uma plataforma justamente para abarcar todas essas trilhas do conhecimento, para que as outras pessoas possam ter acesso. Tem muita gente que não tem condições de chegar até o Cine de forma presencial. Então, o Trilhar nessa plataforma vai ajudar. Então, a gente prepara, sim, esse trabalhador para o mercado de trabalho. Olha, para além dessas questões técnicas, o comportamental hoje elimina muita gente. Os dados mostram isso. Os analistas de recursos humanos falam disso o tempo todo. E a gente tenta, hoje, preparar o nosso morador de Itatiaia para essas vagas, para esse momento de entrevista. E falando ainda de capacitação, né? O Capacita, ele teve um boom muito grande, então ele foi muito comentado dentro da cidade. E uma percepção minha, né? Eu percebi que tínhamos bastante variedade de idades. E hoje em dia a gente fala muito de diversidade. Diversidade tá é um tema que está super em alta, junto com sustentabilidade, ESG, dentro das empresas, né? E essa questão das gerações, que tem ganhado um suporte muito grande dentro das empresas de contratar pessoas 40 mais, 50 mais. E nos cursos, né, do Capacita, percebi nas fotos que eu vi que a gente tem essa diversidade. Então, a gente tem ali uma restrição dentro de algum curso que tem restrição de idade? Alguma vaga que vocês chegarem teve restrição de idade? Ou todas vocês falaram assim, não, oportunidade para todo mundo. Seja quem tem 18, seja quem tem 60. Perfeito. Antes de eu te responder essa pergunta, deixa eu fazer só um panorama do que se tornou o Capacita em Itatiaia em 2025, né? A gente retoma com o projeto, o Capacita é aprovado na Câmara, e a gente tem um Capacita iniciando seu primeiro edital, né? Ele foi executado em parceria com a Secretaria de Educação. Um abraço para a Gisele, parceiraça, junto com as diretoras dos colégios que abraçaram o projeto Capacita. Então a gente inicia aqui no centro o projeto Capacita. Primeiro edital, a gente já chegou a ofertar as 300 vagas ou 260 vagas, algo do tipo. E aí o Capacita, ele toma, como você falou, esse boom, né, na cidade. Nossa, o Capacita voltou. E as pessoas começaram a voltar junto com o Capacita. No segundo edital nosso, nós já ampliamos a oferta de capacitação nos polos. Então a gente estava fazendo Capacita na sede da secretaria, com curso lá voltado para cozinha industrial. A gente estava fazendo Capacita no Reinaldo Maia Souto e Capacita no Ana Gregory. Um abraço para a diretora Glenda também, que é um amor de pessoa, abraçou a gente. E estava fazendo lá no Ana Gregory. E a gente ampliou também para Vila Flórida.
Então tinha polo Vila Flórida, Campo Alegre e Centro. Então o Capacita no segundo edital dele já ampliou muito. Lembrando que nós fizemos uma edição do Capacita de férias, que foi em julho. Nós fizemos o Capacita nos 5 cantos de Itatiaia. Tinha Capacita em Penedo, Maringá, Maromba, Vila Flórida, no Centro e no Campo Alegre. Então o Capacita tomou essa proporção gigante. Quando a gente fala que tomou uma proporção gigante, a gente também abarca pessoas de diversos tipos. É claro que a gente tem regras, né? O edital está aí para nortear isso. A gente tem as parcerias com as secretarias, que a gente tem um percentual de vaga destinado para cada secretaria. Por exemplo, a assistência social ela tem um percentual. A Secretaria Pública de Políticas Públicas para as Mulheres tem outro percentual no nosso edital. E a Secretaria de Educação também, por meio da EJA, tem um percentual. Então, 50% das vagas são destinadas para essas secretarias. E as outras 50% das vagas são de ampla concorrência. E a partir desse contexto, que aí acho que responde sua pergunta, a gente tem uma miscigenação, né? Não é homogêneo, então é heterogêneo todos os perfis que chegam para a gente do Capacita. A única restrição é que o aluno tenha pelo menos assim, seja maior de 16 anos, né? E minimamente tem ali um ensino fundamental. Tem curso que abarca com ensino fundamental incompleto, outros já exigem o ensino médio, aí depende da complexidade do curso, mas a gente abraça todos. E a questão social nossa é muito latente. Então a gente cumpre demandas ali de forma social, a pessoa ela precisa ser inserida no mercado de trabalho, ela precisa de um curso, porque o conhecimento ele está para além de uma idade. Idade é um fator limitador para quem tem a mente pequena, não para nós. E você falou sobre a questão de ter um percentual para as secretarias, né? E a importância, né, muitas vezes, por exemplo, da Secretaria de Trabalho e Emprego, da Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres, que muitas das vezes você tem mulheres em situações de risco, né, que vivem com seus maridos porque não têm condições de sair de casa. Então, essa capacitação, muitas das vezes, vai abrir porta para que ela saia de uma situação de agressão, seja ela física, verbal, psicológica, né? Então, você dá essa oportunidade, né, para essa mulher, né, falando dessa secretaria em específico, sair desse ambiente violento, né? Perfeito. É uma secretaria que hoje é encabeçada pela Luciana Cavalari. Lu, um beijo. E a Luciana vem fazendo um trabalho muito bom, junto com a gente, em parceria, né? É o que a gente chama de intersetorialidade dentro da máquina pública, né? Então eu tenho articulação com a assistência, por meio da Érica, eu tenho articulação com a Gisele, por meio lá da educação, e uma articulação com a Luciana Cavalari. Então a primeira coisa que a gente faz com a Secretaria das Mulheres é a gente tirar todo o estigma que tem de, nossa, tá chegando alunos que são oriundos. Não, a gente não tem isso, não tem esse estigma com as mulheres. Todo mundo é aluno. A nossa missão ali é transformar a vida por meio do conhecimento e da inserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente vê, de fato, esse é o resultado aí que a gente vibra muito. Mulheres que eram vítimas de violência, que passavam pela Secretaria das Mulheres, por exemplo, e conseguem se inserir no mercado de trabalho, ter sua independência financeira e se livrar daquilo que fazia mal para ela, isso é um golaço nosso, né? Com certeza. E dentro, né, desse projeto em 2025, que história mais te marcou? Menina, essa pergunta agora pegou. São muitos. É porque a gente transforma a vida o tempo todo. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda hoje vem transformando vidas o tempo todo. A gente tem vídeos que mostram depoimentos de pessoas que não esperavam que a qualidade dos nossos projetos seriam como eles estavam vivendo, né? E aí as pessoas chegam e elas entendem que é muito mais do que a propaganda, né? Porque eu falo assim, a gente não bota sarrafo tão alto pra gente sempre superar nossos limites. Mas existem várias histórias que marcaram a gente, sabe? Assim, nossa, passou um filme na cabeça agora, assim, que eu vou lembrar. Até o final eu te respondo, pode ser? Tá bom, eu vou deixar até o final para você me responder. Mas tem quem volte para agradecer? Tem. Tem quem volte para agradecer o emprego, a oportunidade, a entrevista. A gente sempre faz, eu vou falar, por exemplo, no setor de recrutamento e seleção. O WhatsApp nosso sempre recebe um feedback das pessoas hoje dizendo, olha, consegui a vaga, obrigado. Olha, fui para a segunda etapa, obrigado. Enfim, a gente tem esse feedback do recrutamento. Tem feedback do Cine, né? O Cine hoje nosso é muito bem estruturado. E pessoas que vêm de fora, porque é um sistema nacional, tem gente que vem de outras cidades abrir, por exemplo, seguro-desemprego e fala, nossa, aqui é muito organizado, a equipe dá atenção. Então, as pessoas voltam. No Capacita, a gente faz uma avaliação com os alunos de satisfação dos alunos. Então, assim, a nossa satisfação dos alunos quanto aos nossos cursos que a gente oferta é acima de 90% de satisfação. Eu fico muito feliz a cada edição, sabe?
Acho que é isso, sempre volta, todo mundo tá voltando. Acho que essa circularidade de pessoas, de ideias, de projetos, de voluntários, acho que isso dá a liga necessária pra gente continuar. E agora vamos mudar um pouquinho de tema? Vamos. Vamos falar do Mãos que Transformam. Essa é novidade até pra mim, esse eu não sei muita coisa. Então primeiro vamos falar como surgiu o Mãos que Transformam. Perfeito. Luana, primeira coisa, o projeto Mãos que Transforma, ele vem para dizer e para reafirmar que ninguém faz nada sozinho. E a partir disso, a gente criou o maior programa de voluntariado, não vou falar do estado, mas da região das Agulhas Negras. Isso é fato. A gente pesquisou e a gente viu. Por que o nosso programa de voluntariado é o maior da região das Agulhas Negras? Porque a gente faz, de fato, uma interlocução com pessoas e com empresas com a finalidade de trazer eles para dentro da secretaria com o intuito de proporcionar ao morador de Itatiaia a capacitação profissional. Seja ela doando um pouco do seu tempo para ensinar, doando um material, palestrando, ensinando alguma coisa, oficinas, enfim. O projeto Mãos que Transforma é o maior programa de voluntariado que foi instituído na gestão do governo Caio, e a gente toca lá. Eu sou muito grato, porque isso conversa demais com o meu passado. Né? Eu ainda no ensino médio, eu desenvolvia projetos de responsabilidade social, e tenho, me lembrar aqui, né, da professora Ângela Alianati, que era minha professora de filosofia na época. A gente desenvolveu ali projetos de responsabilidade por 3 anos, e quando eu fui presidente do Grêmio, ainda no Pedro Braille, também a gente continuou desenvolvendo projetos de responsabilidade social, então com doação de insumos para instituições, recolhimento de alimentos. Então tudo isso, hoje, o Mãos que Transformam, ele conversa com esse meu passado, e ele institui hoje na cidade o maior programa de voluntariado. Então tudo que a gente desenvolve hoje, voltado para capacitação, são feitos por pessoas que acreditam na força do voluntariado. São pessoas que não cobram nada, mas que doam parte do seu tempo, do seu conhecimento, para agregar para a nossa cidade. E você esperava uma adesão tão grande como teve? Olha, não esperava, mas a gente sempre procura superar nossas expectativas, porque a gente tem história para contar, e é uma corrente do bem. Quando a gente faz o bem, a gente soma com outros que fazem o bem. E o Mãos que Transforma é exatamente isso. Essa adesão de novas pessoas é porque as pessoas entendem o bem que a gente faz, e todo mundo tem um pouco de conhecimento para dar para alguém. Um reconhecimento daquilo que a vida deu para ela, ela quer passar para alguém. Então, o Mãos que Transforma, ele atua nessa perspectiva. Eu acho que a gente foi muito feliz com esse projeto. A gente está sendo muito feliz com esse projeto, e eu vou contar ainda mais com mais voluntários para a gente poder desenvolver novos projetos a partir do Mãos que Transformam. E quem quiser ser voluntário, então pode te procurar? Com certeza, pode procurar na secretaria. A gente vai desenvolver uma campanha publicitária já no início de 2026 para estimular que novos voluntários se acheguem até nós, né? Nós vamos lançar um edital para credenciamento e a pessoa fazer parte desse projeto com a gente, porque a gente quer, como eu falei, a gente quer expandir a capacitação profissional, e o Mãos que Transformam vai nos ajudar nisso. E ele teve um evento de lançamento bem bacana que aconteceu, né? Teve, assim, no início, né? Eu falei com o Caio, Caio, vamos fazer um evento de lançamento. E ainda, de forma muito tímida, a gente fez na secretaria mesmo. E o Caio compareceu, outros secretários, parceiros, né? O Vini estava lá, a Dalva, toda a minha equipe. E a gente, é o que eu falo, a gente trabalha com o que tem. E foi na secretaria mesmo que a gente lançou. Então, foram lá e lançamos o Mãos que Transformam. Teve repercussão na mídia também, saiu na TV Rio Sul, em jornais, né? Até a rádio divulgou aqui também. Então, assim, teve uma repercussão boa. Tivemos uma boa adesão de novos voluntários, e a gente espera que agora amplie. E falando nessas parcerias, já que você citou, né, as aparições na TV, em rádios, em jornais, nós que somos da área de comunicação, você que vem de uma formação de comunicação, sabe, né, como é importante essa parceria com a imprensa, principalmente a imprensa da região, né? Então, 2025 foi um ano de muitos eventos, foi um ano que ganhou bastante espaço na mídia da nossa região, né? E como que a comunicação virou uma ferramenta ali de política pública? Luana, eu parto do princípio que nós, que somos gestores públicos e ganhamos dinheiro público, nós devemos satisfação para a cidade. A nossa vida se torna pública. Então, o que eu faço na secretaria, as pessoas precisam saber, porque é elas que pagam o nosso salário.
né? Então ela precisa entender qual é o trabalho que é desenvolvido ali na pasta de emprego e renda, que isso vai gerar de bom para a cidade. Então eu devo satisfação. Quando eu entendo que a comunicação, ela que aproxima o público que a gente precisa, que é o trabalhador, enfim, aproxima da gente, é onde eu vou apostar. Eu sou da área de comunicação, eu acredito em comunicação e entendo que comunicação é a chave para tudo. Porque as pessoas precisam entender aonde estão as vagas de emprego. As vagas de emprego não podem estar escondidas dentro da secretaria. Tem que estar na rede social, tem que estar na mídia, tem que estar na imprensa. Eu tenho bons parceiros que entendem o nosso trabalho e a importância de chegar até o morador de Itatiaia essas vagas de emprego. Então, a parceria com a imprensa, com o setor de comunicação, até com a comunicação institucional da prefeitura, né, que dá uma força para a gente, hoje é encabeçada pela Tatiane Gavioli. Então, assim, eles dão muita força para a gente, estão nos eventos com a gente, e eu entendo a importância disso. E o morador tem que entender que isso não é eu promover a imagem, mas sim o trabalho. E fazer com que o nosso trabalho chegue até ele. Para que quando acaba um curso, por exemplo, como acabou de pizzaiolo, panificação, a pessoa falar, eu não sabia onde estava, ninguém falou de inscrição. Então a gente precisa contar com os conglomerados de comunicação, com a comunicação, para chegar até essa pessoa que disse, eu não sabia onde tinha curso. Então, a comunicação, ela tem que ser eficiente e eu vou acreditar muito nela, porque ela é a chave para estreitar esse laço de quem precisa de trabalho e capacitação com a gente. E falando um pouquinho sobre eventos, foi um ano intenso, né? Luana, você sabe que eu vou tateando em várias áreas, né? Eu recentemente concluí minha faculdade de eventos, eu tenho uma especialização também em gestão de eventos. E aí o que acontece? Eu usei toda essa expertise acadêmica que eu tenho para a gente inserir dentro da secretaria. E um dos eventos assim que a gente fez 2 eventos muito pontuais. Um evento foi só com profissionais de RH e um outro com empresariado, juntamente com o CIEE. Especificamente esse dos profissionais de RH foi um evento que abriu portas para a gente. Porque é importante a gente lembrar de quem está no dia a dia com a gente. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, ela precisa estar em contato com os RHs. Então eu preciso ouvir os profissionais. E esse evento que a gente fez, os alunos lá do Capacita que fizeram gestão de eventos participaram também, tiveram junto. E a gente trouxe os profissionais, a gente trouxe debate, trouxemos uma roda de conversa muito bacana, foi mediada pela Viviane. Nós trouxemos profissionais para trazer um pouco desse mundo, desse universo do RH. Acho que agregou demais ter os profissionais de RH dentro da cidade. Foi sucesso esse evento. E esse do CIE também nós trouxemos parceiros, né, que querem ou estavam na intenção de contratar jovem aprendiz, menor aprendiz, enfim. E nós fizemos um café com os empresariados, juntamente com o CIE, para promover essa temática em Itatiaia. Foi um sucesso também. A gente acredita em evento, né? O evento é importante para juntar pessoas. Você falou de CIE, estagiário, jovem aprendiz. Você foi guarda-mirim, né? Fui. Nós fomos guarda-mirim da cidade. E foi um projeto, antigamente, bem antigamente, vou entregar nossa idade aqui agora, né? Falando de guarda-mirim, mas que marcou Itatiaia, que até hoje você vê gente que fala assim, tinha que voltar a guarda-mirim, porque dava ali, né, ajuda ali pro jovem, pro adolescente. E hoje a gente tem... Diferente, a gente tem jovem aprendiz, menor aprendiz, que são modalidades diferentes. E dentro dessa vertente, para os adolescentes, principalmente, né, para os nossos jovens, a secretaria tem aí como objetivo se empenhar também em trazer essas vagas de jovem aprendiz, de menor aprendiz para dentro de Itatiaia? Sim. Você fez relembrar uma questão, né? Eu estive à frente da Fundação da Infância para a Adolescência aqui em Itatiaia, da FIA, quando foi instituída, né, em 2022, se eu não me engano, e eu estive ali como coordenador do PTPA, que é o Programa Trabalho Protegido na Adolescência. E ali eu pude ter a dimensão, de fato, do que é fazer a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Por quê? Nós temos muito saudosismo com relação à Guarda-Mirim. Eu tenho assim, uma história linda com a Guarda-Mirim, né? Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi na Guarda-Mirim. Se eu sou jornalista hoje, é porque quando eu estive em Guarda-Mirim, eu via profissionais como Tiago Fumaça, Matilde Basílio, Marlene Modesto, Viviane Santos, atuando. Eu falei, cara, eu quero ser isso. Então a Guarda-Mirim me trouxe essa visão do mundo profissional a ponto de eu seguir essa profissão, né? Então o Guarda-Mirim abre espaço. Só que a gente tem hoje, Luana, há 10 anos atrás, 20 anos atrás era um tipo de coisa. Hoje nós temos a lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem é que norteia todo o trabalho nosso de inserção desse menor, desse jovem aprendiz no mercado de trabalho. E é necessário, segundo a lei, a intermediação
para essa vaga. Quem faz intermediação é um agente integrador, que nesse caso é o CIE. Tem outros, tá? O CIE tem tradição e tem história. Então a gente articula com quem tem história boa para contar. Então o CIE é que faz essa articulação. Então as vagas chegam pra gente por meio do CIE. Eles divulgam toda semana, estão lá com a gente. Tem um momento de cadastro, eles trazem um totem deles interativo e o jovem vai lá e se cadastra, mas tudo é articulado por meio do CIE. Porque tem as cotas de que a empresa tem que cumprir. E eles têm acesso a quais empresas têm que cumprir essas cotas. Tem toda a parte jurídica que dá todo o suporte para quem contrata. Então, resgatar a Guarda Mirim hoje, eu acho que ela está numa história, ela virou história. A realidade nossa hoje é o CIE, é a melhor instituição hoje para fazer a intermediação desse jovem no mercado de trabalho. Porque hoje tem lei que garante não só o dinheiro em dia, enfim, mas uma integridade física para esse jovem. O jovem ele não pode ter qualquer tipo de trabalho hoje. Porque a gente sabe que, primeiro que, né, o trabalho infantil já é errado, né? Então, assim, antigamente você tinha jovem pegando peso em mercado. Não pode, né? Tem uma questão de resguardar a saúde desse jovem. Então, até para não atrapalhar também a jornada escolar, né? Exato. Então, a Guarda Mirim, ela fica no passado, que a gente lembra com muito saudosismo, porém a gente avançou. O mundo mudou, as leis mudaram. A gente não esquece desse jovem para inserir no mercado de trabalho. Jamais, a gente não esquece. Tanto que a gente proporciona para eles qualificação profissional para isso. Exatamente. E agora vamos mudar de tema de novo, que a gente já está quase perto do fim aí do nosso bate-papo, tá uma delícia, mas vamos falar um pouquinho de Feira Livre. Algo que talvez muitas pessoas não saibam, que está ali dentro ali do trabalho da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. E a feira vai ter uma nova missão para 2026, né? Vai ter um novo processo, vai ter um novo modelo. E como que tá toda essa organização? Perfeito. Luana, quando o prefeito Caio Márcio me procura, né, me mandou mensagem, Felipe, eu preciso que você encare a feira, pegue a feira, né, toca a feira pra gente. Eu senti o peso da responsabilidade, porque eu tenho uma percepção de feira como um evento. É um evento na cidade, né? A gente tem aí um passado não tão distante onde a feira bombava, né? Tinha muitas ofertas e hoje a gente vê uma feira que foi minguando ao longo do tempo. Então a gente tem essa percepção. Eu faço até um parênteses aqui, porque quando eu ministrei o curso de marketing e vendas no Projeto Capacita, ainda no primeiro semestre de 2025, os meus alunos de marketing eles foram a campo fazer uma pesquisa de mercado, foram fazer uma análise da feira de Itatiaia, levantar números e dados, entender por que a feira estava acabando, e a gente teve ali vários números e várias informações que dão norte para a gente hoje. Fecha parênteses. Então, quando eu chego para falar com o Caio, eu chego para falar com mais embasamento, né? E dado o momento, passa-se o tempo, a gente tem ali uma reunião encabeçada pelos feirantes, juntamente com o Chumbinho, juntamente com o Ike da habitação, o Farizel do desenvolvimento econômico, toda a equipe dele. Nós tivemos uma reunião onde a gente tratou sobre a feira de Itatiaia, que precisava de fato tomar um norte. E aí, Elisa, eles me elegeram, me aclamaram o presidente dessa comissão para dar um ordenamento para essa feira, para estimular que essa feira de fato funcione dos moldes que tem que funcionar, proporcionando para as pessoas, né, para os moradores, mais oferta de produto, uma dinâmica melhor para as famílias, para as crianças, uma questão cultural também que seja desenvolvida naquele espaço, sem perder sua essência. Eu acho que cada feira, cada lugar tem a sua história, tem a sua forma de lidar, mas a gente não pode esquecer jamais que a feira de Itatiaia tem que ter a cara de Itatiaia. Tem que ter o produtor local de Itatiaia, tem que ter o empreendedor de Itatiaia. A feira de Itatiaia tem que ter a cara de Itatiaia. E teve já alguma reunião com os feirantes, né? Como que tá esse processo? Isso, como eu te falei, a gente tem que saber estruturar primeiro, né? Arrumar a cama, para depois a gente fazer a fama. Então, como que arruma essa cama? A gente tem que fazer a parte toda legal da coisa, entender a lei que foi instituída, montar essa comissão. A gente montou um processo para instituir uma comissão na força da lei também. O prefeito Caio vai ter que lançar um decreto também, estipulando quem são essas pessoas que compõem a comissão. E a partir disso a gente entender que, como eu falo, né, ninguém faz nada sozinho, a gente entender quem são os atores que compõem esse cenário para tocar essa feira. Tá? Eu posso estar liderando, mas eu não faço nada sozinho. Então eu preciso do Fabiano, do Eventos, para a gente poder pensar essa nova proposta de cultura para a feira. Eu preciso da comunicação para divulgar. A comunicação tem que fazer com que a feira chegue para os moradores. Eu preciso do IC, da habitação, para a gente identificar quem são os produtores locais, para eles estarem dentro da feira. Então,
A partir dessa reunião, foi instituído novos nortes, mas a gente está arrumando a casa primeiro, burocrático, para a gente poder botar a mão na massa. E vai ser em 2026. E vai ser integrado, então, com turismo e cultura, até para atrair mais pessoas para esses dias de feiras. Perfeito. Eu falo, Luana, que eu não posso colocar um artesanato na feira sem ter turista para consumir isso. E quem pode me dar essa chave é a Secretaria de Turismo, para a gente estimular que tenha turistas que vêm de excursão, que eles passem pelo centro de Itatiaia, ou eles passem pelo menos aonde tem a feira de Itatiaia, para que ele possa de fato consumir o produto, por um exemplo, do artesanato local nosso. Ou um produto que a gente faça somente aqui em Itatiaia. Acho que a feira é a oportunidade de a gente vender a cidade para outras pessoas também, e não só para o consumo local. Vamos agora já para um lado mais final, dando encaminhamento para o final. Vamos falar um pouco dos bastidores e uma pergunta bem pessoal. O que ninguém vê da sua rotina como secretário? Olha, o que ninguém vê da minha rotina como secretário talvez seja os desafios de lidar com a vontade de fazer. Porque por trás disso tudo tem cansaço, a gente tem estresse, a gente tem redefinições de rota, porque a gente estabelece um foco, um objetivo, mas tudo pode mudar. Então, assim, essa maleabilidade que a gestão pública me proporciona, todos os dias eu tenho que refazer a rota, é algo assim que me tira do eixo, mas me leva para novos patamares. Né? Então, eu entender o perfil da minha equipe, eu entender as potencialidades da minha equipe, eu entender até onde eles podem ir, porque eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, eu tenho que atender a expectativa do meu chefe também, que me proporcionou isso, que é o prefeito Caio Márcio, e o que a minha equipe pode me ajudar a chegar até esse objetivo. Então, é o tempo todo eu passo remodulando as minhas ações, meus pensamentos, os projetos, as formas que a gente entrega isso para a população, porque a população tem que entender nosso trabalho também, porque senão não faz sentido nenhum a gente fazer um trabalho só para a gente, porque isso é ego. Então, a gente tem que fazer que o trabalho funcione de fato, ele tem que chegar na população. Então, o que ninguém vê, talvez o bastidor, é esse pensamento o tempo todo de fazer melhor e fazer melhor sempre. E o que mais te transformou pessoalmente em 2025? Olha, quem me conhece acho que sabe, acho que eu tô mais calmo. Será? Será? Você teve a oportunidade de trabalhar comigo. Eu vou ter que dar opinião aqui pessoal desse jeito. Mas tá mais calmo. Eu vou ter que perguntar pra sua equipe, eu vou ter que ir lá, entendeu? Olha, pergunta, quem trabalhou comigo? Sandrinha, um exemplo. Ela me fala, você tá diferente. Viviane tá aqui no estúdio com a gente. Ela me fala, tá diferente. Eu acho que a gente amadurece, Luana. O tempo faz a gente amadurecer. A gente passa a entender que existem outras prioridades, existem pessoas. Não é só resultado. A vida de outra pessoa também importa. A história que ela carrega, né? Então, acho que hoje eu estou muito mais parceiro nesse sentido de compreender que a pessoa que está do meu lado nessa jornada comigo, ela também tem a sua jornada, sabe? Ela também tem a sua vida. E esse é meu papel como gestor. É estimular com que a dor dela, ela sinta, e eu respeito aquilo, mas que ao se curar, ela venha pro meu lado de novo, para que a gente possa continuar a jornada, sem deixar ninguém para trás. Então, quem me conhece sabe, eu acho que eu estou bem mais calmo, porque a gente amadurece, como eu falei e retorno a dizer. A vida proporciona isso pra gente, a experiência proporciona isso pra gente. E você sempre fala da sua equipe, né? Acabou de falar novamente. É um ponto essencial ali dentro da sua secretaria? Com certeza. Quem saiu, quem chegou, quem ficou, me lembra muito a novela Senhora do Destino, né? Todo dia um vai e vem, entra e sai. Mas, Luana, pode entrar, pode sair, o que a gente não pode é se perder. Principalmente nosso propósito de mudar vidas por meio, hoje, do trabalho, emprego e geração de renda. Esse tem que ser o propósito. Essa tem que ser a cultura da minha gestão. Porque se minha equipe não entender isso, se quem chega não entende isso, não visualiza isso, vai ficar difícil a gente tocar esse trabalho. Porque é unânime. Felipe trabalha muito. Isso é quase um clichê. Eu trabalho muito porque tem que trabalhar, né? Sou pago para isso. E quando a pessoa chega sabendo que eu trabalho muito, minimamente que ela vai fazer é trabalhar. Então, tanto quem entrou, quem saiu, pelo menos a mensagem foi deixada, que o trabalho é essencial, independente de qualquer coisa. Eu acho que quem sai leva um pouco de mim, leva um pouco dessa dinâmica do trabalho, leva um pouco de que a vida ela precisa ter novos olhares.
E quem fica entende isso, entende o propósito, abraça comigo. E eu deixei um exemplo uma vez para uma funcionária nossa lá, de que qual história que você quer contar lá no futuro. Quando você olhar pelo retrovisor do passado, você quer olhar e dizer, eu participei da mudança que teve em Itatiaia, ou eu olhar e dizer, eu fiquei lá atrás porque eu não quis encarar os meus desafios. Então, assim, a minha opção nunca é abaixar meus objetivos. Eu posso aumentar o sacrifício, mas os objetivos eu não abaixo, não. E falando aí, né, em sacrifícios, em objetivos, o que vem aí para 2026? Vem aí! Vem aí, lembrei. O meme, vem aí, uma coisa. Luana, vem muito desafio, né? O desafio é manter o que vem sendo feito, melhorar o que vem sendo feito e ampliar o que vem sendo feito. Eu acho que esse é o norte do trabalho. É a gente continuar na mesma pegada, na mesma cadência, para que a gente possa ampliar os serviços, trazer mais gente para se capacitar, oportunizar mais vagas de emprego, colocar mais pessoas frente a frente com a empresa, para ela ter a capacidade de se vender para a empresa, dela mostrar o potencial dela e a empresa falar, é você que eu quero para o meu time. Eu acho que esse é o nosso desafio maior. É a questão de gestão dentro da secretaria mesmo, da gente modernizar alguns processos, da gente automatizar outros processos, da gente estimular aquele espaço, que seja um espaço de convivência. Então, tem muita coisa para 2026, sabe? Tem projetos como esse da plataforma de inserção dos candidatos à vaga de emprego, a gente tem o Trilhar Academy, a gente tem a ampliação do Capacita, a gente tem projetos enormes que vão vir por aí. Então, assim, eu só tenho a entender que essa missão ainda é maior. E agora a nossa pergunta final, que não é uma pergunta, né? Que mensagem você deixa para a população nessa retrospectiva? Falamos bastante. E qual é a mensagem que você deixa para a população de Itatiaia? Olha, a mensagem que eu deixo para a população de Itatiaia é nunca deixar de acreditar, né? Eu queria fazer olhando, mas eu quero falar para você também, sabe? Assim, nunca deixar de acreditar que a gente pode fazer diferença, sim, sabe? E eu, para finalizar, agradecer a Deus muito, muito, muito. Eu sou muito grato. A tudo que eu tenho é graças a Deus. Até o que deu errado, que na hora eu não entendi, eu agradeço a Deus. E, como eu sempre falo, Deus coloca anjos na minha vida. E o prefeito Caio Márcio foi um deles, que o Caio me convidou para fazer parte do time dele. Ele reconheceu em mim um potencial de continuidade no trabalho que foi interrompido no passado. E o Caio me chamou para a equipe dele, me senti muito honrado com isso. E a gente tem que dar honra para quem nos dá honra também. Então, assim, eu sou muito grato ao prefeito Caio Márcio. A Deus, ao Caio, a minha família que não desiste de mim, dos meus projetos, sempre estão ali. Aos meus amigos que me abraçam sempre, são meus anjos, que sempre eu pergunto, ei, tá formado em quê? Tá fazendo o quê? Bora dar curso, bora trabalhar. Tá trabalhando aonde? Tem vaga de emprego lá? Me ajuda. Então, até quem eu nem conheço ainda, que eu sei que Deus vai mandar para mim, já agradeço a Deus por isso. Então, assim, agradeço a você, minha amiga de longa data. Lembro quando recém-formado, você era estagiário na prefeitura, eu estava chegando da faculdade, né, tinha terminado, e a gente trabalhou junto, depois a gente trabalhou junto em outros lugares, enfim. Você fez parte da minha equipe, eu sou muito grato à sua vida também. Às vezes a gente fica longe um pouco, porque as vidas tomam, né, rumos diferentes. A rotina ocupa, mas né? sou muito grato. E é isso. E grato a cada morador que acredita na gente, sabe? Até quem não acredita também. Que é importante ver que o trabalho está funcionando, que em algum momento vai passar a acreditar. Porque o bem sempre vence o mal. E é isso. E tem alguma frase, né, de motivacional, de impacto papo pessoal? De coach é esse? A gente faz fim de ano. Fim de ano a gente tem que ter ali, né, um motivacional, né? Tem alguma frase que você quer deixar assim, falar assim, olha, é isso. Tá, vou dar uma frase curtinha, pode ser? Pode. O trabalho é a melhor política social. Arrasou. E assim a gente finaliza. Agradeço a sua participação no nosso podcast, né? Olha, batendo no microfone, vão brigar comigo aqui. Agradeço a sua participação no nosso podcast de retrospectiva. As portas estão sempre abertas, né? Desejo um 2026 de muito sucesso, muito trabalho, né? Para que a população de Itatiaia possa realmente colher os frutos e estar cada dia mais no mercado de emprego. E a você que nos acompanhou nesse podcast, né? Ao longo desses minutos, nesse bate-papo com o Felipe Santos, muito obrigada e até a próxima.